Olá, amigo internauta, leitor do Diário de Suzano. Está começando mais um DS Entrevista. Eu sou Daniel Marques, ao meu lado está a Isabelle Santini, que vai fazer a entrevista comigo. E hoje nós estamos aqui com a diretora Estela Tobar, da peça O Espetáculo Minhas Queridas, a partir de cartas de Clarice Lispector. Elas vão se apresentar hoje à noite lá no Teatro Armando de Ré, às 8 horas. Também estão aqui as atrizes Marilene Grama e Simone Evaristo. Isso. Você pode participar dessa entrevista encaminhando um WhatsApp para o 97569-1373, repetindo 97569-1373, ou então respondendo aos comentários da live ao vivo aqui no Facebook. Um grande abraço, Estela. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Desde já agradeço a elas também. Sim. Por estarem aqui. Queria que você desse a saudação inicial para o público que está te assistindo. Essa câmera ou aquela? Aquela. As duas. Aquela. Tudo bem, obrigada. Muito obrigada ao espaço, né, que vocês abriram pra gente. Obrigada à cidade de Suzano. A gente está começando a trajetória desse espetáculo. Suzano é a segunda cidade que a gente está levando o espetáculo, então a gente está muito feliz porque a gente fez realmente um projeto para percorrer o interior de São Paulo, enfim. Vocês estrearam dia 15, né? A gente estreou dia 15 em Jacareí. Eu dei aula em Suzano, dei aula de teatro há muitos anos atrás. E então voltar para Suzano agora com o trabalho que eu dirigi realmente é muito bacana, assim. Certo. Comenta um pouco como que foi a apresentação em Jacareí. O povo tava meio nervoso, né? Primeiro. Então, a gente sempre fica, né? Porque o espetáculo, ele vai se construindo, né? Ao longo de um processo de ensaios, um tempo. Mas é justamente no encontro com o público que a gente pode, assim, dizer que acontece o teatro, né? Não é só na sala de ensaio, é no local de encontro, onde essa comunicação, ela se estabelece com pessoas que muitas vezes conhecem a obra da Clarice Lispector, sabem um pouco da vida dela, e pessoas que nunca leram Clarice. Então, foi uma preocupação nossa, né? Fazer um espetáculo que realmente conseguisse conversar tanto com conectar as pessoas da história dela. Exatamente, conectar com quem não conhece Clarice, falar, nossa, que mulher é essa, né, que passou por isso, e as pessoas que já conhecem também saberem coisas da vida dela que poderiam não saber, porque cartas é uma coisa muito pessoal, né? Você escreve carta para não ser lido em público. Quer dizer, se bem que hoje tem Facebook, tem Instagram, são cartas todo dia. Mas antigamente não, você escrevia para aquela pessoa e falou, gente, guarda essa carta, é para você. Sim. E essas cartas foram publicadas e são lindas, né? Tem gente que fala, ler cartas de Clarissa como saborear uma garrafa de espumante. Então, elas... mas são muito pessoais também, né? Mas, por serem pessoais, eu acho que diz respeito a todas as pessoas, ao que há de humano em cada um de nós. Por isso, quem também vai lá para encontrar com a escritora Clarice Lispector é bacana. Quem vai lá para encontrar com uma mulher que passou por situações, pode se encontrar consigo mesmo, né? Entendi. Como uma boa obra também, né? A gente lê um livro e encontra com a gente mesmo, às vezes, né? Comenta um pouco sobre a apresentação. Ela é feita com base em cartas que a Clarice Lispector mandou para as irmãs dela. Isso, né? Exatamente. Ela mandou assim... A Clarice, ela... Com 20 anos, ela escreveu uma obra chamada Perto do Coração Selvagem, que foi publicada quando ela tinha 23 anos, em 1943, e estourou. Quem é essa mulher, quem é essa escritora que inaugurou no Brasil o romance com questões íntimas, com questões psíquicas, com, enfim, reflexões sobre a alma, sobre o ser humano. Então, até então, os romances que existiam, na maioria no Brasil, eram histórias. Tem uma história, papapá, começo, meio e fim. E a Clarice vem como um furacão e fala, a minha obra diz respeito às trajetórias internas dessa personagem, né? No caso, a Joana e tal. Então, ela estourou, não sei o quê. E aí, ela casou com um cara, advogado, porque ela se formou em Direito também, e casou com esse homem, o Mauri Gurgel Valente, e ele se tornou diplomata. E aí, em 45, no meio da guerra, ele foi chamado em missão diplomática para a Itália, no meio da guerra. E ela teve que acompanhar o marido. Então, essa mulher que tinha acabado de lançar um livro de muito sucesso, teve que se ver, assim, rapidamente num outro país, uma outra língua, e sem saber quando ia voltar e no meio de uma guerra. Então, não era uma situação luxo só, era uma situação precária, foi uma viagem difícil. Só que, na verdade, ela não sabia quanto tempo ela ia ficar, né? Ela já tinha perdido a mãe com 8 anos e o pai quando ela tinha 20 anos.
E só tinha as irmãs, que eram 10 anos e 5 anos mais velha que ela, que foi, na verdade, quem praticamente criou ela, principalmente essa irmã de 10 anos, porque a mãe era doente, né, enfim. Então, ela se vê assim, indo pra lá, tendo que deixar as irmãs muito rapidamente, e sem saber, ela passa uma trajetória de 15 anos fora do Brasil. Muito tempo. E pra ela, vou ficando arrepiada, porque pra ela, que já nasceu, a família dela é assim, uma família refugiada. Sim. Então ela nasceu em trânsito, eles fugiram da guerra na Ucrânia, levando o que podia. Ela nasceu em Chechêunica, uma aldeiazinha assim, porque, né, as contrações do parto começam, a mãe teve que parar, ter ela, e daí eles seguiram viagem. Então assim, ela já não teve um lugar no mundo, uma raiz, e ela tinha no Brasil. Eles chegaram em Maceió, depois Recife e Rio de Janeiro, onde ela passou. Sim. E ela amava o Rio. Então ela foi pra Itália, depois foi pra não sei onde, sabe? Então ela ficou em trânsito. Sim. E quando você chega num lugar, você não tem amigos, você não conhece as pessoas. E a Clarice, quem conhece, ela sabe que é uma pessoa assim, muito fechada, né? Difícil, assim, por conta talvez, né, de uma personalidade dela, mas de uma vida, não é uma pessoa que, e aí, tudo bem? E aí, vamos, sabe, já íntima. Não, ela era reservada, ela era, então, assim, foi muito difícil, na verdade, estabelecer relações, né, com outra cultura, outros hábitos. Então, ela, nessas cartas, ela fala muito desses 15 anos. Na verdade, durante esses 15 anos, teve um período que ela retornou para o Brasil, ficou 2 anos no Rio, e aí retornou depois. Então, foram 17 anos com a esposa. esposa. Ela veio sozinha nesse período? Não, ela veio com o marido. Sim. Mas é o seguinte, depois ela voltou, depois que ela foi para o Rio, voltou para Washington, a última cidade que ela foi, e ela teve que separar do marido para voltar definitivamente para o Brasil. Porque ela falou, se eu não separar, eu não volto a escrever como eu escrevia, porque também ela entrou, assim, né, não posso dizer que ela entrou numa depressão, mas ela se fechou ainda mais. Com ela, e estava muito mais difícil escrever, né? Quando você não tá muito bem também, né? Não sai, coisa. Enfim, e assim, mudança. A primeira cidade que ela morou em Nápoles, não tinha casa deles, né? Era uma casa da comitiva diplomática, né? Assim, com todo mundo. Aí depois ia para um hotel, aí depois tinha uma cidade que tinha uma casinha para eles, sabe? Então ficou nessa mudança toda. Ela não se fixava num lugar só? Não. Então, aí ela tava sem voz, né, a gente pode dizer. Então, não foi um período muito fácil, assim. Ela fala, claro, gente, você conhece os museus, as coisas. É lindo viajar, mas quando você passa anos num lugar, é como ela fala assim, depois de um ano que você tá num local, esse período acaba matando as primeiras impressões. Então, assim, vou para Paris. Ai, que lindo Paris. Uhum. Passa um ano, você acaba entrando numa rotina, entrando numa coisa e, né, e sem amigos, sem ninguém, assim, sem as irmãs, porque as irmãs eram tudo pra ela, assim. Era a família que ela tinha, Era a família que ela tinha. Então, acho que uma vez uma irmã conseguiu ir pra lá. E assim, e hoje em dia a gente tem WhatsApp, né? Você liga, tipo, você nem paga mais pra ligar. Antes não, os telefonemas eram caríssimos. Né? Carta demorava pra chegar, às vezes tinha mala diplomática, chegava uma carta em 6 dias. Mas pensa, você escreve um negócio, demora 6 dias pra ter resposta. Ou seja, você fica naquela agonia, e retrato é uma coisa cara também. Sim. Coisa, tira um retrato. Ela falava, tira um retrato, manda retrato, né? Sei lá, se me manda um jornal, me manda um livro que fulano, meu amigo, escreveu, que eu quero ler o livro, entendeu? Fora que pra tirar retrato na época eu tinha que ficar paradão, né? Ficava paradão, porque se mexesse, qualquer coisinha já, se respirasse, hoje já é uma mais porrada. difícil. Hoje é bem mais fácil, né? Imagina, hoje tá ao vivo aqui, né? Sabia acessar o Facebook, vai na Ucrânia, conseguir ver a gente. Com certeza. Antigamente era uma angústia, era um negócio. Você recebeu a minha carta? Olha, recebi sua carta datada de tal época. Era muito difícil a comunicação, então ela ficava muito isolada. E quem teve essa iniciativa? Foi você mesmo? Você que decidiu estudar mais? É assim, eu sou uma apaixonada pela Clarice Lispector. Sempre fui. Já fiz um espetáculo a partir de uma obra dela desde 2002, assim. 2009 eu fiz outro. Então eu já tinha essa paixão, assim. Sempre fui uma leitora e tentar, né, traduzir um pouco a obra dela em cena. Mas eu fui convidada pelo João Luiz Gomes, um produtor que escreveu esse projeto no edital chamado PROAC, de montagem, que é do governo do estado de São Paulo. Depois elas falam melhor, né, João? Mas é Secretaria da Cultura e tem um nome, como é que é? Secretaria, tá ali. Secretaria, tem que falar tudo é assunto. Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Mudou, não sei mais.
Mas, enfim, é um projeto desse governo do estado que contempla projetos para montagens inéditas. E a gente foi contemplado, né? Quando ele foi escrever o projeto, ele me convidou, né? A gente, enfim, li um livro, né? Porque eu não conhecia esse Minhas Queridas, eu conhecia mais a obra ficcional dela, apesar de que é super autoral, né? A obra dela é mais ficcional. E comecei a ler essas cartas, escrevi rapidamente uma concepção, que daí quando pegou o projeto, falei, nossa, agora eu vou ter que mergulhar profundamente nessas cartas. Legal. Então, aí que eu tive esse convite, na verdade. Eu falo, foi do João, foi do universo, enfim, que talvez o ano que vem é centenário de nascimento da Clarice Lispector, né? Sim. Então, eu acho que esse espetáculo diz muito sobre ela, sobre a família dela, sobre essa questão da dificuldade de vir para o Brasil, né? Sim. Da questão da escrita mesmo dela, né? De como ela escrevia, de como era o processo criativo também. Então, eu acho que é um espetáculo que comemora muito bem esse centenário de nascimento dela. Então, enfim, estou muito feliz. E vocês querem seguir com a peça? Como que vocês estão projetando esse futuro aí com a peça? Então, agora a gente cumpre 10 apresentações, né? 10. Pelo interior, uma em cada cidade, mas a gente quer fazer uma temporada em São Paulo, né? Que é a nossa cidade agora que a gente mora, né? Sim. Fazer uma temporada esse ano ainda, talvez, ou início do ano que vem. Ficar em cartaz mesmo, né? Em São Paulo e depois viajar por outras cidades pelo interior e seguir com o trabalho, pelo menos 2020 inteiro e até quando ele tiver fôlego. Eu acho que pode ter bastante fôlego ainda. Quem sabe a gente não leva para o exterior também, né? Sim, festivais. cada vez mais. Né? A gente quer. Quando a gente faz um trabalho, é assim, a gente, né, que trabalha com arte, é tanta entrega, é tanto tempo, é tão... eu não vou usar sacrificado. Não, se bem que eu vou usar essa palavra. É um sacrifício, no sentido de sacro ofício. É um ofício sagrado. Mas é tanto empenho, é tanta coisa que a gente quer seguir com esse trabalho, né? Na maior parte do tempo. Sim. E como que é pra você dirigir uma peça? Principalmente da Clarice Lispector. Que você tanto gosta. Então, eu tô, assim, me encontro como estou diretora, estou me descobrindo como diretora há pouco tempo, né? Você tem quanto tempo de carreira? Dramaturga, né, que você? 23 anos de carreira. Eu fiz artes cênicas na Unicamp, me formei em 95, dezembro de 95, ou seja, 23 anos, é isso? 24? 95. Faz muito tempo. 24 anos. Quase 24 anos de carreira. Trabalhando como atriz, dando aula, enfim, vivendo de arte exclusivamente, produzindo, atuando, dando aula, fazendo teatro, fazendo longas metragens, fazendo novela, fazendo, enfim, publicidade. A gente, né, tem que abrir o leque. Mas a vontade de dirigir, na verdade, surgiu desde 2000, mais fortemente, né? Desde 2015. Porque eu tinha vontade de fazer projetos próprios. Eu era de uma companhia, estava super feliz lá, mas eu queria fazer outras coisas que tivessem, enfim, né? O meu olhar. E daí, para fazer isso, eu tive que caminhar para a direção também, né? Eu não me sinto preparada para me dirigir ainda, sabe? Atuar e dirigir. Então, por isso que eu gosto de dirigir fora, porque, enfim, a gente vê nascendo também, é um filho, né? Eu não faço questão mais tanto como eu fazia de estar em cena. E como que é essa questão para você poder separar o lado emocional? Você tem que ter um lado racional também para você poder dirigir a peça, mas como é separar esses dois lados? Que você gosta muito da Clarice, para você poder retratar a história dela pro público. Ai, gente, suas atrizes respondem. Né? Não é tão fácil, né? Não é fácil, eu imagino. Não é tão fácil, acho que elas sofreram um pouco, porque eu me via, acho que eu faria assim, acho que eu faria assado, e aí é de uma generosidade, né? Você olhar pro outro e se encantar com o outro, e se surpreender com o outro. Então, acho que o meu grande aprendizado como diretora tem sido esse, assim, olhar e me encantar com o trabalho que a gente está criando juntos ali, né? É difícil, porque às vezes, enfim, né, a gente quer estar em cena, mas, na verdade, não. Retiro, não quero. Eu dirigi, esse é o terceiro espetáculo que eu estou dirigindo, né? Mesmo assim que eu falo, nossa, direção profissional. Mas se eu fosse só diretora, acho que eu também estaria feliz. E o que mais que dificulta a vida de um diretor de teatro, além do lado emocional? O que mais que é difícil para você administrar? Olha, não é difícil, mas
é lidar com... Porque assim, quando você dirige, é a sua assinatura que tá lá. Então, eu tinha um amigo que ele falava assim, gente, é assim, que eu fui dirigida por ele. As atrizes, eles vão falar maravilhas, que eles falem mal da direção, mas da atuação eles vão falar coisas maravilhosas. Então, acho que ser diretor é um pouco isso. Você fala, gente, as atrizes estão ótimas, mas eles podem acabar com a direção, falar, direção, o ritmo não sei o quê, a peça. E eu adaptei também esse livro, então eu assino a dramaturgia também. Podem falar, drama. Então, assim, acho que o mais difícil, talvez, é isso, assim, é você criar junto, é você acreditar e, de repente, você poder, eventualmente, ouvir uma crítica negativa. Não que isso acabe com a gente, né? Porque a gente fala, gente, tem gente que vai gostar, tem gente que vai não gostar, né? Sim. Mas acho que o mais difícil, na verdade, é isso. E acho que quando o espetáculo tá em cena, que a gente fica assim... Que a gente não pode fazer mais nada. E a gente quer que dê tudo certo e a gente fica respirando com elas, assim. Acho que é isso também, né? Quando você tá, você fala, tudo bem, eu tô aqui, se tem alguma coisa errada. Mas quando você tá assistindo, você tá ali junto, sem estar. Sim, acho que isso também é uma emoção que é gostosa, mas é outra, de outro tipo. Tá certo. Tá Nós estamos com a Marilene Grama e com a Simone Evarista do Bar. Vamos vir pra cá também? Queridas, minhas queridas. Obrigada, gente. Vou assumir a mesma cadeira que você. Vamos lá, vamos puxar um pouquinho mais pra cá, pra gente encaixar todo mundo. Essa câmera? Essa câmera e essa aqui. Marilene e Simone, boa tarde. Boa tarde. Queria Boa que vocês tarde. dessem a saudação inicial para o povo, começando pela Marilene, que você possa saudar aí as pessoas que estão acompanhando você. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui a esse bate-papo, a nossa tentativa de conversar um pouco sobre o que é esse espetáculo, que eu espero que muita gente apareça hoje. E agradecer o espaço aqui de vocês também. Imagina, eu Muito já obrigada. agradeço também a presença, viu? Simone. Boa tarde. Mais uma vez o convite para que vocês venham prestigiar minhas queridas hoje. Acho que vai ser uma experiência interessante para vocês conhecerem um pouquinho da Clarice. Certo. Nós temos a Clarice aqui. Alguém vive a Clarice aqui? A montagem tem uma brincadeira, não de tentar reproduzir a Clarice Lispector, né, exatamente como ela falaria. A gente não tá, mas a gente faz uma fricção entre a obra da Clarice, nós, e também essa imagem que todo mundo tem da Clarice, mas nós não construímos o espetáculo muito tentando representá-la, né? não. Mais contar a história dela do que representá-la nesse sentido, né? E como tá sendo pra vocês essa experiência? Vocês estão gostando bastante? Tá sendo desafiador? Estamos começando, né? Faz pouco tempo, a gente está partindo hoje ao segundo espetáculo. A gente vem já há um tempo trabalhando, né? Eu entro nesse projeto a convite um pouco da Estela e do João também. Sim. Depois a Marilene chega também para esse projeto. É um desafio, não é muito fácil trabalhar com esse universo clariciano, não. Mas está sendo um prazer. Você, Marilene, o que você acha? O que você está achando da peça? O processo ele é bastante desafiador, porque ela tem são palavras dela, né? Que ela tem um temperamento e uma natureza difícil, uma natureza sombria. Então, entrar em contato com isso sempre faz com que a gente também visite os nossos próprios fantasmas, que a gente também mergulhe nos nossos próprios abismos. O que faz disso um processo interessante justamente por isso, e também terrível em algum sentido também por isso, né? Lidar com essa própria natureza para que isso venha para o espetáculo também, que é o trabalho do ator. Entendi. Né? Vocês fizeram apresentações de Jacareí, queria que vocês falassem como foi. Já que foi a primeira apresentação, né? Nervoso. Como que foi pra vocês essa lógico. experiência? Foi uma experiência ótima, a gente contou com um público muito bacana na cidade, então acho que as energias foram as melhores possíveis, assim. A gente sempre vai ficar nervoso numa estreia, não podia ser diferente, se isso começar a acontecer, isso é um problema, na verdade. Nós estamos nervosas para hoje também, mas foi uma experiência muito bacana, muito positiva, né? E é um prazer esse momento em que você entrega para o público, né? E como a Estela disse agora há pouco, e o teatro acontece. Certo. Vocês são da onde? Vocês começaram em Jacareí por quê?
porque isso é previsto no projeto, né? A gente não é de Jacareí. Não, eu sou de Campinas, eu também sim. fiz Unicamp, eu sou da mesma turma de formação da Maris. E Estela Tobar, que a gente costuma chamar lá na intimidade de Maristela, a gente junta tudo. Mas Estela Tobar, a gente se formou também em 95, faz muito tempo, a gente vem trabalhando. Nós trabalhamos nessa companhia que ela havia citado também, a gente trabalhou muito tempo num grupo que chama Os Fofos Encenam. E, enfim, como a gente tem essa parceria, a gente está fazendo trabalho junto. Aí, Marilene, minha parceira, num outro projeto que a gente tem, nós somos docentes do SENAC, do curso técnico de teatro, do SENAC São Bernardo do Campo. Então, a gente se conhece de lá. Então vocês já trabalharam juntas, né? Há quanto tempo vocês se conhecem de lá? Espetáculo. No SENAC, 3 anos? 3, 4 anos. Legal. E Estela, 25. Aí é tempo, hein? E fala uma coisa, assim, pra vocês, como que tá sendo fazer teatro? E se vocês têm outros trabalhos, queria que vocês contassem um pouco da vida de atriz de vocês duas. Começando por você, depois a gente passa pra ela. Eu também sou formada pela Unicamp, né? Bem depois delas. E desde que eu me formei, eu sou natural de uma cidade que chama Aguaí, bem pequenininha, no interior de São Paulo. Depois que eu me formei, eu fui para São Paulo e aí eu fui colaboradora e também fundadora de uma companhia que chama Companhia das Atrizes, que hoje não tenho mais uma relação com essa companhia, mas durante um tempo eu fui colaboradora dessa companhia. Trabalhei durante um tempo com teatro oriental, isso fez parte da minha formação e da minha carreira profissional durante um tempo. E eu tenho uma dupla formação, né? Sou fonoaudióloga também, então eu tenho uma especialidade em voz profissional, também atuo nessa área em São Paulo e já realizei alguns espetáculos dentro da linguagem do teatro contemporâneo, né, com vários diretores ali em São Paulo, da cena. E a gente vai compartilhando nossa vida, como a Estela falou, a gente vai abrindo os leques, né? Então, eu já trabalhei com websérie, com publicidade, com teatro, dando aula de teatro. Isso tudo vai sempre fazendo parte, compondo o nosso campo profissional. Você gosta mais do que de teatro ou dos É uma pergunta muito, né? Perigosa. O teatro, eu acho que é o meu grande chamado, né? Eu acho que é a partir dele que eu faço a baliza para as outras coisas. Quando que foi essa primeira atuação no teatro? Eu tinha 9 anos de idade. Desde criança você tem esse amor por atuar? Desde criança, desde os 9 anos de idade, a partir de uma provocação de uma professora. Né? E, tipo, eu sou de uma cidade muito pequena, né? Aguaí tem 25 mil habitantes, é muito pequenininha. E a partir de uma provocação de uma professora, eu transformei uma redação numa peça e chamei todo mundo para participar. E desde então eu nunca parei. Certo. E você agora? Conta um pouquinho, Simone. Eu sou de Campinas. Em Campinas, a chamado de um professor também, comecei a fazer teatro. E desse grupo de 20 pessoas, a única pessoa que não criou juízo e se formou em artes cênicas fui eu, desse grupo grande, né? Fiz Unicamp. Na Unicamp trabalhei com diretores também. Participei durante um bom tempo de um grupo que se chama Boa Companhia, um grupo de Campinas, dirigido por uma professora que se chama Verônica Fabrini. Depois eu entrei para um grupo que é o grupo que a gente trabalhou até há pouco tempo, que chama Os Fofos Encenam, também formado por ex-alunos da Unicamp, com direção do Fernando Neves e do Nilton Moreno, dramaturgo também. Além desse espetáculo, eu estou com outro espetáculo que chama Imortais. Sou eu, Denise Weinberg e Michele Boeste, com o texto do Nilton Moreno. Fala sobre a morte, sobre a perda, sobre o amor, enfim, sobre a família contemporânea. E agora sou docente faz bastante tempo da área de arte e cultura do SENAC. Trabalhei muito com projetos sociais também, um leque grande, com audiovisual, com direção, com produção, com atuação. Enfim, a gente trabalha onde precisa, mas a gente só trabalha com teatro, com arte, né? Essa é uma vocação. Desde que eu resolvi que eu ia trabalhar com isso, nunca mais fiz outra coisa, a não ser que não estivesse ligada de alguma maneira. Dentro do palco, fora do palco, produzindo, vendendo espetáculo, mas sempre ligado ao teatro. Sempre ligado ao teatro. E qual foi o personagem mais difícil que você já interpretou?
um desafio, assim? Eu acho que o personagem mais difícil sempre é o que você está fazendo. Porque o que você já fez, você já concluiu, bem ou mal, tá lá. Acho que o que você está fazendo. Acho que o grande desafio hoje é tornar digno a palavra da Clarice na boca da gente. Né? Fazer, tornar vivo isso daqui. Acho Não, eu que concordo. Concordo também? Acho que é isso. Vocês dão aula também, né? Sim. O que é mais difícil, dar aula ou fazer teatro? Acho que... Pode falar. Eu acho que tudo no momento político, econômico, cultural que a gente se encontra, fazer arte é resistir, né? Eu acho que tem... E quem vem para nós, para estudar com a gente, também tem que ser acolhido desse jeito, porque ele também está tentando resistir. Então, eu acho que dar aula é uma parceria que você tem que criar com seus alunos. Nem sempre é fácil, às vezes é duro, às vezes é prazeroso, às vezes, enfim. Eu acho que as duas coisas são boas. Se não fosse, a gente não sei, não daria conta de fazer uma coisa assim que eu não gosto, né? Porque teatro é difícil, se a gente faz porque gosta, né? Educação é difícil, a gente faz porque gosta, porque acredita. Eu acho que é isso, não sei. Acho que é isso também. São duas carreiras com dificuldades diferentes, né? E quando você pensa em dar aula de teatro, isso também é um processo criativo. Né? Dar aula de teatro é também um processo criativo e colaborativo com os alunos, com a instituição que você está inserida, com seu parceiro. É sempre... A gente sempre vai. Vocês dão aula? Juntas há 3 anos. Eu atuo na docência desde 95, mais ou menos. Logo depois que você se formou, você já foi para essa parte. Eu atuo na docência desde 2003. Não, 2006. Bom, está se encaminhando para o final da entrevista, que elas têm que retornar lá para o local da apresentação de hoje, mas eu queria que a Estela viesse para cá também, a diretora. Lembrando que vai ser às 8 horas, no Armando de Ré. Aqui pega? Pode. A entrada é gratuita, né? Isso. Eu queria que vocês dessem um convite para o pessoal e acompanhar a peça de vocês. Bom, vamos fazer em 3, tentar improvisar um negócio aqui. Vamos. Hoje, aqui em Suzano, no Teatro Armando de Ré, às 20 horas. Venham assistir Clarice Lispector, Minhas Queridas. Às 20 horas, entrada gratuita. Venham compartilhar com a gente desse momento criativo. É a única apresentação, contamos com vocês. Vem. Perfeito, é a única apresentação aqui em Suzano, hein, gente? Queria que vocês finalizassem, então, a apresentação aí com vocês. Era nessa ou naquela? Pode ser naquela ali. Vocês aqui. falassem com o público, que vocês fizessem o fechamento, então, da entrevista aí. Começando por você, que é a diretora, e depois elas duas. Acho que só agradecer esse espaço mais uma vez, agradecer a cidade de Suzano, a quem possibilitou que a gente estivesse hoje aqui no Teatro Armando de Ré, agradecer ao PROAC, agradecer a Clarice e ao teatro, né? E essa resistência mesmo que a Simone falou, assim, a gente está aqui, segunda-feira, dia 24, esse momento não se repetirá, 20 horas, gratidão total, acho que é isso. Isso aí. Muito obrigado, venham, compareçam, a gente está esperando. Então a gente tem um encontro marcado hoje, pessoal. Hoje às 20 horas, vem com a gente. Beleza, então. Então eu queria agradecer a Isabelle Santini, que conduziu a entrevista comigo, a Monique Kazihara e também a Sabrina que colocaram as imagens aí para vocês acompanharem. Eu queria agradecer também a você que seguiu conosco até esse momento. Um grande abraço a todos e tchau, gente. Até o próximo. Obrigada. Até mais.